Boa tarde, pessoal. Vamos aqui fazer mais um vídeo, né, sobre esse assunto aí do coronavírus, né? Hoje vamos falar do Brasil específico, né? Já tinha falado no primeiro vídeo, só que hoje eu vou desmembrar um pouco mais, né? E vai girar em torno da saúde, né, e da economia, né? O lado que é a favor da quarentena, né? Que vai defender a questão da saúde, coisa e tal, que tem que preservar. E o lado que é contra a quarentena, porque tem que defender a economia. O Brasil acabou de sair, né, de um período aí, né, muito ruim economicamente para o nosso país, a gente estava em crise. Então vamos analisar os fatos, né? Aqui eu vou abrir a análise para a população ver, para as pessoas verem o que está acontecendo, né? Vamos primeiro nos situarmos no nosso país, porque parece que muita gente esqueceu. Vou dar aqui algumas noções de geografia do ensino fundamental, né? Climas brasileiros, né? Qual é o clima que tem no nosso Brasil? São 6. O equatorial, o tropical, semiárido, tropical de altitude, tropical atlântico e subtropical, né? São esses 6 tipos de clima que nós temos no nosso país. O equatorial a gente pega os estados que estão com a floresta amazônica ali, né? Amazonas, Pará, Amapá, Roraima, né? Pega também, já está abaixo, Rondônia, Acre, mas porque tem a floresta amazônica, pega um pouco desse clima. Tanto é que aqui, eu estou morando aqui em Manaus agora, a gente vê que as estações do ano aqui, elas são muito diferentes do sul e sudeste. Só tem 2 estações do ano, né? Que é o inverno e o verão. Aqui só tem essas 2 estações do ano. E eu sempre me confundo para falar qual é qual. Não sei se o verão é o que chove mais ou se o verão é o que chove menos. O pessoal também às vezes se confunde aqui na hora de falar, né? Nós estamos na época chuvosa, né? Você pega ali no final de novembro, até julho, começo de agosto, é a época que chove bastante, e de agosto até novembro é a época que diminui as chuvas, né? Então, o norte do país se divide nessas 2 estações assim. Eu vou botar aqui, chuvosa e menos chuvosa, porque chove na outra também, mas chove menos. Então essa é a parte equatorial do país. A parte tropical a gente pega ali, né? Começa um pouco do Nordeste ali, pega o Maranhão um pouco, Tocantins, né? Pega aquela costa, aquela divisa, né? Costa é no mar. Aquela divisa oeste ali da Bahia, né? Goiás, o Centro-Oeste, pega um pouco de Minas, talvez um pouco de São Paulo também, pega aquela área ali, é a região tropical, é o maior clima do Brasil, tropical. Aí pegamos o semiárido, que a gente pega o sertão nordestino, né? Que é a região que chove menos, né? Aquele clima, aquelas vegetações retorcidas, né? Que suporta a seca. Então esse é o semiárido. O tropical de altitude, é de onde eu vim, né? Que pega a região de serra. O Vale do Paraíba de São Paulo e do Rio de Janeiro, as serras mineiras, então é aquela região ali, tropical de altitude. Faz calor no verão, mas no inverno também faz um friozinho, né? A temperatura ali, tem períodos mesmo que vai abaixo de 10 graus, né? Fica abaixo, chega a 8 graus, mas fica ali em torno ali de 10 e 15, né, no inverno. Essa região aí, que é a região de serra ali, onde pega a Serra da Mantiqueira e a Serra do Mar. E vamos para o tropical atlântico, né, que pega o litoral, as cidades litorâneas todas, né, Rio de Janeiro, aí no Nordeste, Salvador, Recife, Fortaleza, né, Natal, pega toda essa região que está acima do trópico, né, então a parte do litoral do Rio ali, um pouquinho de São Paulo que está acima do trópico, pega essa região tropical atlântica. E nós temos a subtropical, sub, que quer dizer que está abaixo do trópico, né? Está abaixo do trópico. Então a gente pega a região sul, um pouco de São Paulo ali, é subtropical, né? Então a gente tem que começar a entender o que o Brasil é. Muitas pessoas estão falando, aqui não vai surtir efeito, porque o Brasil é um país quente, coisa e tal. Pessoal, o Brasil ele é um país quente. Só que vamos analisar uma situação. A maior parte da população brasileira, ela está na região sudeste e na região sul.
Essas duas regiões, elas têm o clima tropical atlântico, de altitude e subtropical, né? Até as cidades do Nordeste, o tropical atlântico, ah não, é litoral, é calor, mas todo mundo fala que tem aquela ventilação do mar, faz aquela brisa, né? Todo mundo fala. Aqui em Manaus tem muito cearense, eles falam, não, lá no Ceará é quente, lá em Fortaleza é quente, mas aqui em Manaus é abafado, lá tem a brisa do mar, no Ceará, né, em Fortaleza, tem a brisa do mar. E aqui em Manaus não tem, porque realmente a floresta amazônica sufoca aqui, fica um calor doido. Então, a região sudeste são esses três tipos de clima que a gente encontra lá, né? E aí o pessoal alega a questão do clima, querendo dizer que aqui só tem calor o ano inteiro. Pô, quem veio da cidade onde eu vim, Resende, Itatiaia, né? Quem morou no sul, né? Eu morei em Dom Pedrito, no Rio Grande do Sul. Eu já fui em Florianópolis, já fui em Joinville, Blumenau, né? Curitiba. Quem já foi no sul sabe que no outono e no inverno lá, que nem eu falei no outro vídeo, não é friozão igual a Europa, mas faz frio. E não é à toa, né? Não é à toa que o outro dado que eu botei aqui, que as colônias italianas, alemãs e a concentração de asiáticos, porque aí que eu falo de asiático aqui, eu estou falando do pessoal que tem um olho puxado, sem ofensa, pessoal, tem um olho puxado. Chinês, sul-coreano e japonês. Esses países fazem frios. Se vocês forem ver, esses países estão acima do trópico de Câncer, né? Então lá faz frio. São países temperados. Então o pessoal da Europa e da Ásia vieram justamente para a região do Brasil, além de estar mais desenvolvida, tem mais cidades, tem mais estradas, é a região de clima mais, né, conforme a realidade deles lá. Então é meio que o Brasil é um país quente, que não vai acontecer nada. Vai, pessoal, vai acontecer. Tem regiões do país que são frias, que são propícias a esse tipo de doença, decorrência de vírus, né, relacionada à gripe, à pneumonia, né, tuberculose. Então, é propício essa região do país e infelizmente, é a região mais populosa também. As maiores cidades estão lá, né? Outro dado importante, aí eu falo, né? Região Sudeste e Sul, que é a concentração da massa da população. O Nordeste, se eu não me engano, tem mais pessoas do que o Sul. Só que se a gente for olhar o corredor, né? Sudeste e Sul estão mais entrelaçados do que com o Nordeste. O Nordeste, você pega o interior, já não tem rodovia direito, tem rodovia muito ruim. No Sudeste e no Sul já é mais uniforme isso, né? Não estou falando que lá é o exemplo do mundo, mas já tem mais conjuntura, as cidades são mais ligadas, então a circulação de pessoa propicia, né, que o vírus seja espalhado, né? O outono, né, para quem não está na zona ali equatorial e semiárido, né, o outono já começou no dia 20 de março e ele vai até dia 21 de junho. E depois do dia 21 de junho começa o inverno, que vai até dia 23 de setembro. Ou seja, esse vírus chegou no Brasil na pior hora. É na hora, quer dizer, para nós, pior hora para nós, e é a melhor hora para ele ser espalhado. As pessoas vão ficar doentes, as pessoas vão se contaminar com isso, né? E se a atividade continuar normal, como as pessoas, muitos estão querendo, cara, isso ia espalhar assim de uma maneira absurda. Eu já acho que já espalhou, né? Mas ia espalhar de uma maneira absurda. Todo mundo ia se contaminar, as pessoas iam ficar doentes. Ia ser assim, tipo assim, questão de... Se a gente já acha que já vai ter um impacto grande, tipo, o que ia ser em meses ia acontecer em questão de semanas, né? Se a gente for pegar aqui a densidade demográfica, né? A Itália, né? A Itália são 201, né, habitantes por quilômetro quadrado. O Brasil, se a gente for pegar o Brasil como país, dá 23,8. Pô, e aí, Gustavo? As pessoas não estão junto no Brasil, a 23,8. Só que calma, pessoal. O Brasil, por ser um país continental, como Estados Unidos, como China, a gente não pode se basear num dado geral. A China
Você sabia que a China, quase metade acho que metade do país da China é inabitável. A densidade demográfica é nula. Enquanto você pega a costa leste da China ali, né? Xangai, aí mais para baixo tu vê Shenzhen, alguma coisa assim. Aí pega Hong Kong também, Pequim ali. Cara, ali é um aglomerado de cidade. Entendeu? Se a gente pegar o estado do Rio de Janeiro, a densidade demográfica é maior que a Itália. O estado do Rio de Janeiro dá 365,23 pessoas por quilômetro quadrado. Né? O estado de São Paulo já dá menos que a Itália, mas é 177,4. Né? A densidade demográfica do estado de São Paulo. Com certeza a cidade de São Paulo dá muito mais que a Itália. Com certeza. Eu vi que no Rio de Janeiro, aí se for separar por bairros, porque lá tem favela que dá mais de 10 mil habitantes por quilômetro quadrado. E essa é a preocupação do Brasil, né? Porque as pessoas vão estar na favela, né? E aqui o negócio vai se espalhar de uma maneira brutal. Porque as pessoas estão muito próximas, né? Uma casa em cima da outra, aí vai grudando uma na outra, não tem nem quintal, né? Então, pessoal, não adianta querer minimizar. Ah, não, porque a gente está num país como se nessa hora quer botar o dado geral como se fosse uma defesa. Pessoal, não é uma defesa. Não é uma defesa. E isso é sério. Vamos aqui em outra situação, né, que o pessoal também alega muito. Ah, o calor, né? Porque vem aquela história que o vírus não se propaga bem acima de 20 graus, alguma coisa. Vou dar alguns dados aqui de ontem. Hoje já deve estar desatualizado. Na região norte, o epicentro é Manaus. Né? É o Amazonas, estado do Amazonas, Manaus. Quem já veio em Manaus sabe o calor que é isso aqui. E só no Amazonas deu 111 casos. Em Manaus está o grosso. Porque mais da metade da população do Amazonas está em Manaus. São 2 milhões de habitantes. A densidade demográfica de Manaus dá 158 habitantes por quilômetro quadrado, né? Então, cara, o Amazonas é o epicentro da região norte. Não tem nem o Pará, que já tem mais acesso lá para o centro-oeste, para o nordeste. O Amazonas é o epicentro. Ele já tem mais de 111, e só Manaus tem 105 casos. Fora os suspeitos, que eles nem estão contando mais. Se nós formos para o Nordeste, nós temos o Ceará, que todo mundo fala que é quente pra caramba. Lá já tem mais de 314 casos, dado de ontem. Se formos para o Centro-Oeste, Brasília, que o pessoal também fala que é muito quente, que é 260 casos. É claro que existem fatores. Manaus é uma das cidades mais visitadas, do norte é a mais visitada, se eu não me engano. Do Brasil também. Todo mundo quer vir em Manaus para ver o Teatro Amazonas, para ver o Encontro das Águas, né? Vem um monte de estrangeiro aqui, eu já vi, a pessoa vai para estudar a floresta amazônica, vai no Jardim Botânico aqui, vai no INPA, né? A pessoa quer entrar no mato, aí vai para o interior, vai para São Gabriel da Cachoeira para estudar os índios. Eu já vi canadense, alemão, pessoal tudo indo para lá para conhecer a floresta amazônica. É um lugar que vem muita gente. O Distrito Industrial, que é a Zona Franca de Manaus, tem a Honda, ou seja, tem um monte de chinês também aqui. Então, é um lugar que vem muito estrangeiro. Então, propiciou. O Ceará tem muito, se eu não me engano, é a capital mais próxima da Europa. Então, muito voo que vem para o Brasil, da Europa, faz escala no Ceará. E muito voo que sai do Brasil para a Europa faz escala no Ceará. Então, também propiciou todo que o Ceará é o epicentro do Nordeste, né? Propiciou por causa disso. Salvador também é o segundo, né? É Bahia. A Bahia é o segundo mais volumoso do Nordeste, mas o epicentro hoje é o Ceará. E Brasília, apesar de os estrangeiros, a maioria errar a capital do Brasil, né? Falar que é Rio, São Paulo. Antigamente falava até que era Buenos Aires. Mas Brasília é onde ficam as embaixadas. Então é estrangeiro chegando e saindo toda hora de Brasília. Entendeu? Então propiciou
ser o epicentro. Então, pessoal, a doença é séria. Nós temos climas favoráveis à doença, né, como foi mostrado. Nós já temos colônias dos países que estão sendo epicentro no mundo. No Brasil, se a gente for para o Rio de Janeiro, quantidade de americano que vai no Rio, fazer filme no Rio, né, e tirando gente do mundo inteiro que vai no Rio. São Paulo, colônia de um monte de gente de vários lugares do mundo. Né, você pega Santa Catarina e Rio Grande do Sul, colônia de italiano e alemão. Então, é propício, está propício, ainda mais essas regiões que tem mais cidades e mais pessoas, né? Vai acontecer, isso aí iria acontecer, infelizmente. E os estados que até agora são mais inofensivos, né? Aí a gente vê até porque não tem muita gente que vai para esses estados, né? Que tem 10 casos, menos de 10 casos, né? Menos de 10 casos. É o Amapá, Tocantins e Rondônia. São os 3 estados que têm menos de 10 casos. Só que, é o que eu falo, é questão de tempo, né? Questão de tempo para a situação. Então não vamos banalizar, pessoal. Esse vírus é sério. Como a gente já viu também, ele já está matando jovens. Já teve, acho que um rapaz de 26, só que tinha problema de saúde. Mas já teve casos no mundo de pessoas saudáveis morrendo. Atletas que pegaram isso e depois falaram que, né, ficaram lesionados porque estão vendo que essa doença ela causa uma lesão no pulmão. Mesmo a pessoa que sai viva, o pulmão dela, a capacidade dela de atividade física diminui. Então é uma doença grave, que a gente tem que olhar com cautela. Essa doença no Brasil, ela, fez um mês agora. Foi dia 26 de fevereiro que foi o primeiro caso. Então vamos ter calma, não vamos, não, porque a gripe espanhola matou mais. Porque a gripe não sei o que, a tuberculose mata mais. Pessoal, calma. Essa doença está vindo agora. Vamos agir com prudência, vamos nos cuidar, entendeu? Vamos passar o álcool em gel, evitar de sair em casa. Questão de trabalho, né? Diminuir o quantitativo de pessoas no trabalho. Não vamos ficar transitando na rua. Se for fazer atividade física, faça sozinho. Não vai um monte de gente sair correndo junto, não faz isso. Então vamos agir com calma. Vamos agora na parte econômica, né? Parte econômica, que é importantíssima a parte econômica, né? Vamos lá, alguns dados, né? Alguns dados importantes aqui, né? A inflação. Inflação antes do governo do Temer. Em novembro de 2015 até fevereiro de 2016, a gente chegou no nível inflacionário de 2 dígitos, né? De novembro de 2015 a fevereiro de 2016. Né? É uma coisa que estava retornando, e o pessoal mais velho que viveu, né, os anos 90, anos 80, que a inflação batia recorde, começou a se preocupar. Ainda mais que o poder de compra só diminui, né? Então a inflação ia ser, se ela fosse para, né, ela chegou a estar 10%, se fosse para 20, 30, o negócio ia ficar feio no Brasil, né? Os juros em 2015, depois da reeleição, ele chegou a 14,25% os juros no Brasil, né? Quem investia em tesouro direto, né, tava amando, porque o negócio tava rendendo, só que para a economia era péssimo, né? O pessoal, os juros em cima das coisas tava níveis absurdos, né? Níveis absurdos. Se a gente pega depois, né, a comparação, depois, né, não, mas vamos lá, questão do desemprego. Em 2017, no governo do Temer, tinha 14 milhões de desempregados, ou seja, 13,6% da população. Só que isso já vinha arrastado das políticas antes do governo da Dilma, porque ele tinha chegado a 12, 13 milhões. Aí no Temer acentuou para 14 milhões. O Brasil, em 2019, conseguiu ter um saldo positivo de 644.079 novos empregos. O Brasil teve essa quantidade nova de emprego. A gente estava evoluindo, nós estávamos melhorando na economia, estávamos melhorando, né? Passamos a MP da liberdade econômica, teve a reforma previdenciária, apesar que ela tinha que ser mais agressiva, mas passou. Reforma trabalhista no período Temer,
a PEC do teto no período Temer, começou a se discutir, né, a reforma administrativa e a reforma tributária, né? Então o Brasil ele estava seguindo um caminho, né? A inflação, né, em 2019, ela ficou ali entre 5, 4, 3%, né? Ela estava ali, né? Esse ano, ela até fevereiro estava 3,9%, e na primeira quinzena de março, antes de explodir essa coisa toda, ela estava 3,2%, a nossa inflação, né? 3,2%. E aí a gente vai ver qual é o problema de se radicalizar tudo. 2 motivos: violência e fome. Violência e fome. O problema da saúde que nós temos vai gerar a saturação do sistema de saúde, né? O sistema de saúde ele vai colapsar, e esse é o problema. Pode ser que nem morra muitas pessoas, pode ser que nem morra. Só que só pelo sistema de saúde ser acionado nessa magnitude, ele vai ruir, porque vai ter pessoas que vão precisar fazer cirurgia, vão precisar tratar outras doenças e não vão conseguir, porque o sistema de saúde não deu mais vazão. E aí a gente vai começar a ver o que está acontecendo na Itália e na Espanha. Pessoas morrendo e sendo abandonadas em terreno baldio, dentro de casa, porque as pessoas, no hospital não tem mais lugar, a pessoa está ficando doente e está morrendo em casa, né? E aí o risco de contaminação, aí é apocalipse mesmo, né? É um apocalipse, né, desses filmes que a gente vê aí, né? Pandemia que vai se espalhando, não tem mais controle, e aí vão começar a se isolar áreas do país, vai ficar um negócio horrível. Só que o problema da economia vai gerar 2 problemas: a violência e a fome. As pessoas não tá vindo mais dinheiro, porque as pessoas, né? E aí, por que vai ter? Não, por que vai ter esses 2? Porque vai ter desemprego. Quando você tem um desemprego, porque é muito fácil, vai ter que, quis fazer uma medida que ia tirar o emprego. Não é tirar o emprego. O governo, na medida do governo, ele falou que ele ia pagar metade do salário mínimo e a empresa ia pagar metade. Eu sou a favor dos funcionários públicos de todos os âmbitos, judiciário, legislativo, executivo, todo mundo tem que reduzir o salário, todo mundo, e focar no combate à saúde. E a iniciativa privada não tem como ela manter um funcionário se ela não está funcionando. O trabalho não está ocorrendo, não está dando produção. Como é que ele vai pagar? Me explica, como que ele paga? Não tem como. Não tem como ele pagar. Com isso vai ter o desemprego. Vai gerar o desemprego, as pessoas não vão ter dinheiro, não vão conseguir comprar para comer, a família vai começar a passar fome, necessidade, tem produto de limpeza também, coisa e tal. Quem está num lugar frio não vai ter dinheiro para comprar roupa, cobertor, essas coisas. Pode vir problemas de hipotermia, a pessoa pegar outras doenças, coisa e tal. E aí o que vai começar a acontecer? Violência, roubo, saque. Uma coisa é a pessoa roubar por mau caratismo. Agora, quando a pessoa se vê na necessidade, está com fome, né, está precisando de produto de saúde, e ela não tem condição de dar, vai vir um instinto. Vai vir a situação, aquela situação animalesca do homem, vai vir à tona. Vão começar a saquear, vão começar a invadir casa, vão começar a roubar, e aí vai começar a violência. E o outro problema é a fome. As pessoas vão passar fome. Quem vai precisar de remédio não vai ter, porque nada está funcionando. Então, a gente tem que levar a doença a sério, mas a gente tem que levar a situação econômica a sério. É um problema global, os Estados Unidos está com dúvida nisso, os países da Europa, né? Então, é uma situação que a gente tem que entender como que a gente vai fazer. Como eu falei, não pode parar 100%, mas também não dá para continuar como estava normal, né? Vamos nos prevenir, vamos agir com cautela, não vamos tomar iniciativa e propagar coisa assim, não existe, mas também não vamos cair na paranoia, aí chega lá, compra tudo, egoístão, não pensa nos outros, se prende em casa, mas daí a pessoa que ganha dinheiro diariamente, aquela pessoa que ganha dinheiro diariamente, o que ela vai fazer? Como é que ela vai fazer? Então a gente tem que ter esse equilíbrio, né? Aquilo que eu falei, a melhor medida é o funcionalismo público, aprovar emenda. Meu irmão, para mim agora bota metade do orçamento na saúde. Teste rápido já era para estar circulando. Já era para estar circulando.
Como eu falei, igual a Coreia do Sul, circula o teste rápido, todo mundo faz o teste. Quem está infectado, isolado. Isolado. 100% isolado. Tudo quanto é área de terreno baldio, de coisa, tem que virar hospital. Fazer um hospital improvisado ali. E tem que converter, porra, a maior parte das empresas aí, de qualquer coisa, de qualquer ramo, mais ou menos a mentalidade americana, tem que converter para fazer respiradores, pô. Toda a indústria brasileira, a indústria de carro, né, de alimento, tem que se converter agora para fazer respiradores. Porque não adianta nada ter leito e não ter respirador. Não vai adiantar nada. Então a gente tem que continuar o país andando, porque senão o país vai voltar a quebrar. Ele vai quebrar. A gente está vindo de uma crise, a gente está melhorando, só que a gente está voltando para a crise. Ele vai quebrar. Então tem que continuar funcionando. Vamos converter a nossa produção para a área de saúde, bota preso para fazer respirador. Não é só fazer máscara e luva não, respirador. Bota uma empresa que entende do assunto, uma empresa médica aí que entende do assunto, para mostrar como é que é, engenheiro também, para fazer o respirador, né? Não para a economia, mas vamos ter cautela e vamos ter prudência, né? Vamos respeitar aí, né, as normas que estão sendo estabelecidas aí, né, de prevenção, e vamos ter cuidado. Pessoal, não se apavore, as coisas vão acontecer, mas Deus está na frente de tudo. Vamos ter calma e vamos seguir com respeito, né, com sabedoria o que as autoridades estão passando. Valeu aí, pessoal, compartilha o vídeo, se inscreve no canal e curte.